O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu corpo e este é meu sangue. Queridos irmãos e irmãs, estas palavras que Jesus falou durante a última ceia repetem-se cada vez que se renova o sacrifício eucarístico. Pão, alimento universal. Alimentou o profeta Elias na viagem, alimentou o povo no deserto durante muitos anos rumo à terra prometida. Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, o pão da vida, nos alimenta, pois somos povo peregrino rumo aos céus, a nossa terra prometida ou a Jerusalém celeste. O cristão, meus queridos irmãos, que somos nós, tem necessidade de alimento para conservar a vida, mas tem mais necessidade ainda de um alimento que lhe dê coragem, perseverança e segurança. O cristão tem necessidade de um pão que lhe dê força para superar as dificuldades que existem em todos os momentos da vida. A Eucaristia é este pão,
é segurança que Deus nos ama e a certeza da ressurreição. Sem alimento, como viver? Como amar? Como trabalhar? Como ser feliz? Não tem como. Jesus, pão eucarístico, não é só alimento, mas é presença viva e real. Temos muitos milagres eucarísticos no mundo, mais de 100, e todos eles bem semelhantes, e você pode consultar o Google e ver que Jesus é pão eucarístico, é presença viva e real. Podemos dizer que Deus não está isolado no céu. Ele cuida de nós e nos alimenta, nos sacia a nossa fome. Então, meus queridos irmãos, a Eucaristia é alimento para a vida nova e definitiva. Vamos falar? A Eucaristia é alimento para a vida nova e definitiva. São palavras do Senhor. Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Fazei isto em minha memória. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim aquele que me recebe como alimento, viverá em mim. Então, amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é o sacramento de sua presença viva e real. É um valor incalculável para nós. É o bem maior que a igreja nos oferece pelo mistério da consagração. Por quê? Porque atualiza a presença real de Jesus Cristo no mundo em cada missa celebrada. E aí você percebe, consegue entender a importância de participar, não de vez em quando da missa, mas deveria ter esse desejo de todos os dias. A Eucaristia é a festa da preservação da vida. Digamos, a Eucaristia... Isso mesmo, a Eucaristia é a festa da preservação da vida. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro nas portas das casas do povo de Israel era sinal da preservação da vida. Hoje, é para nós o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que preserva a nossa vida por toda a eternidade. Para aqueles que são cristãos, a terra prometida, Jerusalém celeste. Para aqueles que não crê no Senhor, que não quer a salvação, a eternidade no inferno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a cruz é, portanto, o mistério de amor e salvação, que nos purifica do pecado, nos santifica, imprimindo a nova aliança em nossos corações, renovando o sacrifício da cruz, nos faz capazes de viver fielmente a comunhão em Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário atravessar o Mar Vermelho, esse Mar Vermelho de sangue de Jesus, em cujas as ondas deste mar se afoga o pecado. Jesus atua, e onde Jesus atua, todos os males são detonados, eliminados. Ele está atuando na sua vida. A Eucaristia
é esperança de futuro. Digamos, a Eucaristia é esperança de futuro. Por quê? É antecipação da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é a realização de todos os nossos anseios. A Eucaristia é o encontro de dois seres eternamente apaixonados: Deus que desce e o ser humano que se eleva. A Eucaristia é o encontro de dois seres eternamente apaixonados. Diga. Quem são esses dois seres? Deus e nós. Deus que desce até nós e nós que nos elevamos até Deus. Então esse encontro de pessoas que são apaixonadas com Deus, porque Deus é apaixonado por nós. E neste encontro, sabe o que acontece, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu sempre digo, se você não estiver vivendo, precisa viver. Ocorre uma explosão de amor, e assim nos motiva em todas as nossas dimensões, as dimensões da nossa vida, na área do trabalho, do estudo, da família, na área social. Isso que ocorre na vida do cristão, essa explosão de amor. A Eucaristia é o caminho, a Eucaristia é caminho de paz e felicidade verdadeiras. Eucaristia é caminho de paz e felicidades verdadeiras. Com força. Isso mesmo. Olha o que Deus te deu de presente, que Ele nos oferece. A Eucaristia é um caminho de paz e de felicidade verdadeiras. Reúnem-se em torno do Senhor os que são seus, os que querem se conhecer, amar, servir e perdoar. Somente esses que se reúnem, os que querem se conhecer, servir, amar e perdoar. A Eucaristia é a morada de Deus em nosso meio e é a nossa salvação. Digamos, a Eucaristia é a morada de Deus em nosso meio e a nossa salvação. Tudo isso para você memorizar e você começar a ver de forma diferente, amadurecida, a tua fé, a nossa fé. A Eucaristia é sacrifício atualizado no único sacrifício de Jesus Cristo. Tudo para a glória do seu nome, para o nosso para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Isto é a Eucaristia, esse sacrifício. A Eucaristia é consagração total de nossas forças e de nossa vida às atividades da igreja e à missão. Por isso que o cristão é aquele que tem muitas coisas para realizar na sua vida, mas ele tem força para realizar a sua missão e as atividades na igreja, porque Deus assim nos capacita. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia é libertação do pecado e mistério da fé. A Eucaristia do pecado e mistério da fé. A Eucaristia é o Evangelho encarnado, é a boa nova, é a nova criação. Eis que faço nova
todas as coisas. A Eucaristia é doação da vida para ganhar a eternidade, e é para encontrar-se consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Então a Eucaristia é esse encontro familiar, onde eu me encontro com Deus, encontro comigo mesmo e encontro com meus irmãos. Percebeu? Conseguiu captar e entender? Eu encontro comigo mesmo, eu passo a me conhecer. Deus me purifica. É Ele que tira, como nós ouvimos, todo o pecado. Ele que realiza bens na nossa vida. Então Ele faz eu me conhecer melhor, ver o potencial que eu tenho. Da mesma forma também, eu aprendo a conviver com os meus irmãos e irmãs. Deixo de ser uma pessoa ignorante, que não sabe conviver com o outro, mas sim aprenda a conviver com o outro. Então esse encontro comigo mesmo, com Deus e com os irmãos, isto é a Eucaristia. Por isso tem pessoas que têm dificuldades para participar da Eucaristia, porque não conseguem encontrar consigo, muito menos com Deus, e piorou, com os irmãos também está com o coração amargo, azedo, não encontra. E aí vou contar um segredo para vocês, que as pessoas das redes sociais não ouçam. E tem muito desses nossos irmãos que acha que comungando de Jesus Eucarístico vai resolver seus problemas. Não vai, porque não encontrou consigo mesmo, não encontrou com Deus e não perdoou os irmãos, se acha arrogante, não consegue ver os frutos santificantes da Eucaristia na sua vida, tudo por, entre aspas, burrice, por falta de amadurecimento na fé, e por falta de conhecer o bem maior do ser humano, que chama nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, Jesus Eucarístico, o Emanuel, Deus conosco, comunhão eterna, Cristo tudo em todos, banquete que antecipa o céu. Então a Eucaristia é o próprio Jesus que se oferece como comida e bebida para a nossa salvação. Então, amados irmãos e irmãs, nutridos de Cristo, nós, seus discípulos, recebemos a missão de ser alma da nossa cidade. Nós somos chamados a ser essa alma da nossa cidade de Monções, fermento de renovação, pão repartido para todos, especialmente para aqueles que estão em situações de sofrimento, de pobreza, de dor física e espiritual, porque nós nos tornamos testemunhas do amor de Deus. Então você é responsável pela santificação desse povo que mora nesta cidade, porque você é essa alma que perambula pelas ruas dessa cidade, porque você, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma pessoa eucaristizada. Você recebe Jesus Cristo, você comunga dele e da sua vida, comunga da vida de Jesus, para que você seja um homem eucarístico, uma mulher eucarística, nesta terra que Deus te plantou, que é essa nação brasileira, e nessa cidade, nesse município de Monções, nesta paróquia dedicada à Mãe do Senhor, que é Nossa Senhora Aparecida.
É aqui que você é chamado a dar frutos. É aqui que você é chamado a fazer a diferença neste mundo. Porque é aqui que Deus nos colocou para sermos santos. Olha a nossa responsabilidade. Então, meus amados irmãos e irmãs, recorda São Leão Magno, que a nossa participação no corpo e sangue de Cristo não tende a nada mais que nos transformar naquilo que recebemos, sermos um outro Cristo, ser Eucaristia, ser homens e mulheres eucaristizados. Seja esse o nosso desejo e esforço constante, meus queridos, para que a oferta do corpo e do sangue do Senhor que fazemos sobre o altar esteja acompanhada do sacrifício das nossas vidas. Todos os dias, querido irmão, querida irmã, todos os dias devemos cultivar o nosso amor pelo corpo e sangue do Senhor Jesus. Aquele amor livre e puro que nos faz dignos de Cristo e testemunhas da sua alegria. E como você vai cultivar isto? Sendo adorador do Senhor. Ele fica ali na capela, 24 horas por dia te aguardando. No inferno ele não está, ele está ali, aproveita. 24 horas por dia. E digo outra coisa também: muitos desta cidade têm as chaves da igreja. Por isso eu disse 24 horas, porque você pode vir em qualquer outro horário, da noite ou da madrugada, orar, adorar o Senhor, porque você tem a chave da igreja. São muitos, não é um, dois, não. Cadê você? Por onde andas? Você é chamado a ser adorador do Senhor. Você é chamado a cultivar, a ser esse soldado de Cristo, esse guardião da hóstia consagrada. Por onde andas, meu irmão? Tão ocupado com as coisas do mundo, e que esquece que é cristão, que é filho do alto, e só lembra do Senhor nestes momentos? Fica até tarde acordado e não consegue adorar o Senhor? Com a Eucaristia, portanto, o céu vem sobre a terra, e o agir de Deus ergue-se no presente, e o tempo é abraçado pela eternidade divina. Meus queridos, digamos ao Senhor, nesse dia abençoado, para que Ele permaneça conosco, que nos liberte do veneno que existe neste mundo, da violência, do ódio, que polui as mentes e os corações das pessoas. Peçamos ao Senhor Jesus que purifica-nos com a força do seu amor misericordioso por cada um de nós, que Ele vem sempre em nosso socorro. Vamos fazer o nosso cortejo eucarístico, e o nosso carro andor é bem significativo. Vou falar porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar. Além dele ter aquilo que deve brilhar sobre o povo, que é Jesus eucarístico, Ele que deu a sua vida na cruz, esse grande mistério de amor e de salvação. Então Ele vem e reflete aquele símbolo,
a importância da hóstia sagrada na nossa vida. Ele é o sol, é Ele que faz com que seus filhos e filhas brilhem, se tornem iluminados neste mundo. E aí depois nós vamos observar a beleza de toda a criação, ali nas flores, onde você, meu querido irmão, não consegue fazer algo tão belo e ao mesmo tempo tão singelo como essas flores. Por mais perfeito que um artista faça, ainda fica rabiscado, não fica tão belo quanto aquilo que Deus desenhou para nós. Onde nós somos chamados a preservar essa natureza que é tão bela. E aí nós observamos ali as mãos do casal que está inserido neste planeta, mas que sabe que quem deve governar este planeta Terra, que somos nós, onde nós habitamos, nesse imenso universo, e que nesse pequenino planeta, aqui nós nos encontramos, que é o verdadeiro altar de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor gostaria que fosse. Por isso, do nascer ao pôr do sol, é realizado um sacrifício perfeito e santo. Porque enquanto uma parte dorme, a outra reza. Esse sacrifício ao nosso Deus que ocorre por 24 horas o tempo todo, neste planeta pequenino, neste grande universo, e que foi aqui que Deus veio armar a sua tenda. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres adoradores do Senhor, porque sem o Senhor não somos nada. É Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta todo esse universo e toda essa beleza, obras de suas mãos. Peçamos a Maria Santíssima, que se fez mulher eucarística, o primeiro sacrário, que ajuda-nos a caminhar rumo à eternidade, rumo aos céus, alimentados pelo corpo e o sangue de seu Filho Jesus Cristo, pão da vida eterna e remédio de imortalidade. Que Nossa Senhora nos auxilie nessa caminhada e que assim possamos atravessar esse vale de lágrimas a pé enxuto. Amém.